vamos ter um momento de interação e logo depois é com você. E eu estou procurando Mila aqui na tela e não acho. Aí, de repente, ela está aqui, Milene. Também estranhei, Cátia, porque o tempo todo eu já me senti íntima, né? Milena, Pegadinha. Ela fez Mila. uma A gente até botou pegadinha. Mila. Pois é, ela fez uma pegadinha com a gente. Mila, eu queria apresentar a Mila, assim, eu não vou falar muito, porque deixa ela mesma, né? Falar e vocês vão conhecer, mas eu vou. Vocês viram o currículo dela que a gente já botou no banner que a gente espalhou para todo mundo, né? Viram aí que ela é mestranda em mediação de conflitos, é especialista em TCC, é psicóloga jurídica, é psicóloga hospitalar, faz avaliação psicológica. Olha, ela faz um monte de coisa, viu, gente? Essa semana eu falei com ela e ela falou assim para mim: minha amiga, eu atendi hoje desde cedo, eu parei agora, eu tô o caco, mas não se preocupe que sexta-feira eu estarei a postos. Né? E então, hoje ela está aqui com a gente. Mila, muito obrigada. Tá? Mila é uma amiga de longas datas, vou dizer assim, da época da adolescência, né, Mila? De muitos e muitos e muitos e muitos anos. E eu tive a grata surpresa de reencontrá-la no comecinho deste ano, não foi isso, Mila? Reencontrá-la virtualmente, né? E eu tive a grata surpresa conversando com ela por um outro motivo. De repente, ela, Caterine, você me conhece, você não lembra de mim? Aí, eu sou Mila, do colégio interno. Aí, nossa, eu não acredito, mas que surpresa boa. E aí, quando a gente montou esse programa aqui, Mila, que nós só queríamos trazer pessoas assim de alto nível, né? Só pessoas de alto nível até agora, né? E aí o seu nome foi um dos que eu fiz, não, pode botar aí que eu vou falar com ela para ela vir conversar um pouquinho com com as nossas mulheres, tem homens também aí ouvindo, né? Então seja bem-vinda, tá? Esse é um grupo muito especial, né? Esse programa, né? Esse workshop das emoções, como a gente está chamando, ele é organizado pelo Ministério da Mulher da Igreja do Siqueira Campos, mas aqui tem mulheres de outras igrejas, de outras denominações, né? Tem gente de fora de Aracaju, né? Então, assim, a gente sai convidando quem a gente ama para estar aqui com a gente. Né? E cada dia tem chegado mais e mais pessoas, né? A semana passada eu lembro que o máximo que chegou foram 45 mulheres, né? 45 conexões. Hoje nós já estamos com 52 conexões. Então, mais pessoas estão vindo conversar com a gente. E isso é fantástico. Então, Mila, agora é com você, fique à vontade. Nós estamos ansiosas para te ouvir. Olha, eu estou ansiosa por falar, porque eu achei vocês maravilhosas. É tudo muito lindo, eu sei que tem homens também aqui com a gente, mas que equipe fantástica. Eu gostaria de estar com vocês aí pertinho. Gostaria de conhecer cada uma de perto, ir na igreja de cada uma. Que privilégio, né? Eu espero que um dia tenhamos essa oportunidade, assim, pessoalmente, tá? Deixa eu falar da pegadinha. Quando eu nasci, a minha mãe queria que eu me chamasse Milene. Tá todo mundo me ouvindo? Ela queria que o meu nome fosse Milene. Mas o meu pai queria que eu me chamasse Mila. Então, foi uma briga de pai e mãe. Ela tirou o meu nome ficou Milene, e todo mundo me conhece por Mila. Quando eu conheci a Caterine, eu tinha 15 aninhos. Hoje eu tenho 44, eu tenho um tempinho, foi logo ali, Não né? entrega a nossa idade, nós tínhamos a mesma idade na época e a mesma idade hoje. Tá bom, aí eu falei assim, no dia que eu gostei tanto da Caterine, às vezes a gente não sabe quanto a gente representa para as pessoas, né? E a Caterine não sabia, até a minha filha é grandona. Mas eu gostei tanto da Caterine que eu falei assim, a minha filha vai se chamar Mila Caterine. E hoje eu tenho uma filha de 22 anos que se chama Mila Caterine. E em homenagem à Caterine, que está aí com vocês, e em homenagem ao meu pai, que hoje é falecido, mas que gostaria que eu tivesse o nome, né, de Mila. Então, essa sou eu. E já viram o meu privilégio, gente?
eu tenho alguém que tem o meu nome. Já pensou em minha homenagem? Eu fiquei tão gabola no dia que eu soube disso. Mas, gente, tirando esse primeiro momento, eu fiquei pensando assim, como que a gente poderia trabalhar essa questão do estresse, né? Porque, às vezes, alguns de nós já ouvimos falar que passado é excesso que depressão é excesso do passado, que ansiedade é o excesso do futuro e que o estresse é o excesso do presente. Alguns de nós já ouvimos isso, né? E, de fato, o estresse é o excesso do hoje. Só que eu não sou hoje só essa pessoa do aqui e agora, eu sou essa pessoa que tem um passado, mas que também quero um futuro, que sonho, que almejo, que tenho esperança. Então, logo assim, o estresse que eu vivo hoje pode trazer à memória, à tona, o que eu vivi no passado. Inclusive, eu posso viver estressada por conta de frustrações do passado, por conta de perdas, e num processo de luto, inclusive dentro da minha cabecinha, que pode ter um excesso de atividades, pensamentos, eu quero realizar as tarefas de hoje, eu quero fazer tudo, nós mulheres especificamente, e os homens vão entender o que eu vou explicar, a gente já acorda assim, hoje eu tenho que lavar roupa, hoje eu tenho que ir no banco, hoje eu tenho que pagar as contas, hoje eu tenho que pegar a criança, e é muito pensamento, né? Segundo a Harvard, a gente tem, em média, de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Quando a gente fala de estresse, a gente fala de um excesso desses pensamentos e dessas atividades, porque o nosso comportamento fora de nós acontece por conta de um ensaio que a gente tem aqui dentro. Então, toda essa questão que vocês estão estudando, que nós estamos estudando hoje, concernente às emoções, acontece dentro da gente. A gente tem 4 palavrinhas mágicas, e se você puder decorar comigo, você vai ver como funciona o cognitivo da gente, o invisível da gente, o que não é palpável, o que não é tangível. Funciona evento, pensamento, sentimento e comportamento. Repitam comigo: evento, pensamento, sentimento e comportamento. O evento é uma situação e ela não depende de mim e de você. É uma situação que acontece diariamente no nosso dia, na nossa vida. Por exemplo, agora, estar aqui reunida com vocês é um evento. Pensamento é o que vem primeiro em mim diante do evento de estar aqui com vocês. Então, o meu pensamento foi: eu quero aprender muito com essas pessoas maravilhosas. Quando vocês estavam falando e a pessoa estava ganhando a Bíblia, e Camille, e a irmã de Camille, e todo mundo feliz e alegre, e a moça que estava com o esposo aí, que eu me esqueci o nome dela agora, não dá para gravar tudo, né, gente? Aí eu falei assim, gente, olha o meu pensamento diante de tudo isso. Que alegria, que povo maravilhoso, que vontade de encontrar todo mundo pessoalmente. Esse foi o meu pensamento. Logo, o meu sentimento foi o quê? Um sentimento de prazer, um sentimento de contentamento, de alegria, sabe? A minha emoção de alegria veio para o meu sentimento. Logo, o meu comportamento é alegre, é estar aqui com vocês, radiante, feliz, destrinchando essa questão do estresse de uma forma muito tranquila. Mas, lembra? Evento, pensamento, sentimento e comportamento. A situação que é o evento está fora de mim. O pensamento é a primeira coisa que acontece dentro da minha psique. Psique é alma em grego, né? Alma é psique em grego, melhor dizendo. Teve um trocadilho aí. Logo, o pensamento é a primeira coisa que acontece na minha psique, na minha alma, no que é invisível. E depois do meu pensamento vem o sentimento. Eu não fico com raiva primeiro para depois pensar. Eu penso, por isso eu sinto determinada emoção. E aí eu me comporto. Eu me comportar adequada ou inadequadamente depende do que aconteceu dentro de mim.
no meu pensamento e nas minhas emoções. Ou seja, é o meu pensamento que comanda as minhas emoções. O meu comportamento automaticamente vai dizer o que aconteceu aqui na dinâmica da minha psique, na dinâmica da minha mente, do meu invisível. Pronto. Isso para dizer que é dentro do pensamento que a gente ensaia um comportamento de irritabilidade diante do excesso de atividades domésticas, diante do excesso do trabalho, diante de questões no relacionamento, pai, mãe, esposo, cônjuge, filhos. Então, todas essas questões hoje podem me causar estresse se eu aqui dentro não conseguir dominar e controlar os meus pensamentos. Quando eu estou no controle desses pensamentos, em média, eu estou tranquila, eu tenho 60 mil por dia em 24 horas. Quando eu estou com síndrome do pensamento acelerado, segundo a Harvard, eu tenho 80 mil pensamentos. Então, eu penso sem parar e se fala assim, eu não aguento mais a minha cabeça. Eu vou surtar. É assim que acontece com a gente. E o que a Bíblia traz para a gente no contexto espiritual? Ela traz justamente um segredinho que está aí, se você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar tranquilamente, em Marcos 6,31, e está no estudo de vocês que vocês estão acompanhando. Primeiro traz a história de Elias, e a maioria de nós conhece a história de Elias. Primeiro ele passou por momentos alegres de contentamento, ele foi alimentado por um corvo, então ele falou assim, nossa, que Deus maravilhoso é esse, ele pode ter imaginado, isso é encantador. Então aquele foi um momento de emoção, e olha, diga-se de passagem, uma emoção boa, prazerosa na vida dele. O tempo foi passando, ele entrou naquele problema de angústia da vida, que a gente se recorda, que não fica explícito na Bíblia, mas tudo indica que ele entrou em um processo de morte, de assassinato, por conta de todo aquele contexto, e aí ele entrou em desespero. Na mente dele, no pensamento dele, ele não trouxe à tona nas suas faculdades mentais, como diz Ellen White no livro Mente, Caráter e Personalidade, ele não trouxe à memória suas lembranças de que lá atrás, no passado, Deus cuidou dele. Então, naquele momento, ele era aquele mesmo Elias, que tinha aquela experiência boa de emoção, mas ele se desesperou, porque diante da situação, o pensamento dele foi de morte, eu quero a morte, ele pediu a morte. Então, ele se desesperou ali, naquilo que é invisível, e aí o restante da história todo mundo sabe, mas o que esse livro, que esse estudo quer dizer para a gente? Que a gente oscila mesmo, que a gente vive momentos de emoções saudáveis, mas a gente também vive momentos de emoções ruins. Não deveríamos, mas a gente tem o medo, a gente tem a raiva, e elas acontecem no nosso dia a dia. Essas emoções, elas acontecem diante da situação, mas sou eu, dentro do meu pensamento, que vou alimentar essas emoções para trazer um sentimento carregado de coisas negativas, de sentimentos negativos ou sentimentos positivos. Tá. O que acontece na dinâmica do meu cérebro e também na dinâmica do meu corpo quando eu estou estressado, quando eu estou no excesso de toda essa bagagem mental? Acontece que o meu corpo sente consideravelmente. O meu cérebro começa a produzir e manda as informações pelos neurotransmissores de hormônios que carregam consideravelmente a gente, sabe? E faz o nosso coração bater acelerado, a gente chama de taquicardia, e esses hormônios que são transmitidos adrenalina, GABA, cortisol, cortisona, noradrenalina. Então, tudo isso faz com que a gente fique cansado mesmo, que a gente fique irritado, que a gente saia do eixo, e o nosso corpo sente tudo isso. Então, o segredo para nos mantermos em equilíbrio mental é esse que está em Marcos 6,31, que eu te pedi para abrir, e a gente vai continuar na presença do Senhor, mas eu gostaria
de, com muito respeito, pedir a vocês que fechem os seus olhos, porque vamos abrir agora a palavra do Senhor. Eu sei que Ele está com a gente, eu percebi isso, mas é só um reforço mesmo, é algo que eu gosto de fazer e eu peço licença. Querido Deus, neste momento, Senhor, nós estamos na sua presença, acreditamos no poder do Deus Espírito Santo em nossas vidas, e nós vamos ter o privilégio de juntos lermos este verso que nós acreditamos que é o Senhor nos dizendo o que pode ser feito para nós acalmarmos o nosso coração, justamente no dia a dia, nos momentos de estresse, na certeza de que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Se você abrir em Marcos 6, no versinho 30 e também 31, eu estou aqui com a Bíblia, não é bonita igual essa que vocês estão recebendo, mas é a Bíblia da linguagem de hoje, e ela está com o mesmo contexto, a gente só muda as palavras, tá bom? Acompanhe comigo. Os apóstolos voltaram de sua missão e relataram a Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus disse: venham, vamos parar e descansar um pouco. Vamos descansar um pouco das nossas tarefas que estão aceleradas, do nosso trabalho. Vamos descansar um pouco? Era tanta gente indo e vindo que eles não tinham tempo nem sequer para comer. Eu não sei vocês, meus queridos, mas eu tenho mandado em muitas atividades. Hoje eu estou como superintendente de saúde mental. O que significa isso? No município de Porto Seguro, a gente brinca e fala que Porto Seguro é uma capital do extremo sul da Bahia, porque é das cidades mais conhecidas em relação a turismo, e a gente tem ali, naquele município, hoje eu moro em Eunápolis, que são alguns quilômetros antes, na BR-101, e a gente tem ali CAPS 2, que transtornos mentais, não sei quantos conhecem, CAPS álcool e droga, tem CAPS infantil, ambulatório de saúde mental. Então, a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, é muito grande no município de Porto Seguro, e eu ando nesse limite da vida. Se eu não parar, se eu não me cuidar, eu entro num processo de estresse, sim. Então, eu me cuido, mas, por vezes, eu já me peguei sem almoço, de chegar, começar pela manhã e chegar aqui em casa à noite e não almoçar. E qual é o segredo da terapia que eu posso dizer assim, que é a terapia de Deus, que inclusive está aí no livro. Qual é a terapia de Deus? A terapia de Deus é justamente a gente ter uma dieta saudável. E às vezes a gente confunde dieta com o que a gente faz, deixa de se alimentar, mas não é, é uma reeducação alimentar. A gente tem isso, a gente conhece em alguns livros, a gente estuda alguns autores, inclusive a gente estuda a autora Ellen White, a gente tem Ciência do Bom Viver, a gente tem muitos livros que nos orientam concernente a essa alimentação, e se a gente for para a terapia mesmo, dos médicos, para uma pessoa que está num pico de estresse muito grande, que inclusive traz crise nos nervos, né? E ele vai para o hospital, ou ela vai para o hospital, a orientação é se alimentar saudavelmente. A pergunta é: o que nós estamos comendo hoje? Qual é a sua comida? Qual é a sua dieta? O que você traz para o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é a casinha onde mora o Deus Espírito Santo. O que você está bebendo, o que eu estou bebendo, que está maltratando a gente e está proporcionando esse estresse, está proporcionando esse desarranjo, vamos assim dizer, no nosso corpo. 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala que Deus vai voltar e Ele quer você, Alaide, Lígia, Ele nos quer, quando Ele voltar, puros no corpo, na alma e no espírito. No corpo, onde é a casinha do Deus Espírito Santo, na alma, que é a nossa psique, e no espírito, onde nós adoramos ao Senhor. Ou seja, Ele nos quer puro. O que nós estamos fazendo?
E essa terapia de Deus, vamos assim dizer, que ele nos deixou, está na Bíblia, é também a dos homens, dos médicos, psicólogos, psiquiatras. Exercício, qual é o exercício que você gosta de fazer? Ah, mas eu não tenho motivação para fazer nenhum exercício. Esquece a motivação, ela é injusta. Coloque determinação, troque motivação por determinação. E vamos determinar. Eu não estou um pingo motivada, mas eu determino na minha vida assim, assim, assim. E use a determinação a seu favor. É um exercício na sua mente, é um exercício na sua psique que faz sentido. E a outra terapia é o repouso, é o sono. A noite mal dormida, ela causa a irritabilidade e o estresse do dia a dia. Quem é que passa a noite acordado e quando o dia, o sol aparece, está sorrindo e feliz? É muito difícil. Passou a noite acordado, não conseguiu dormir, já acorda irritado, já acorda estressado, já acorda de mau humor, já acorda ali com aquele pico de estresse. Então, essa é uma terapia, e a gente conhece os 8 remédios naturais, mas que a gente pode resumir nesses 3 pontos aqui, para a gente já dar um pontapé inicial, para a gente dar um controle desse estresse e dizer assim, epa, não é você que controla a minha vida. Por quê? Se a gente parar para pensar nessa questão, né, de depressão, ansiedade e estresse, a gente vai ver que quando o nosso cérebro ele está tomado desses hormônios que, em muitas vezes, queridos, são saudáveis. Se a gente parar para pensar e a gente for atravessar uma rua, eu vou dar um exemplo muito claro, eu não sei quanto tempo ainda eu tenho, mas se a gente for atravessar a rua e o carro estiver perto da gente, a gente não calculou direito. E quando a gente atravessa e a gente, do outro lado, a gente, nossa, por um triz o carro não passou em cima de mim, mas o nosso coração está acelerado, a gente conseguiu atravessar a rua, é adrenalina pura. Então, esses hormônios não são ruins, eles são necessários, mas eles são necessários, a adrenalina, o cortisona e a GABA, são necessários no momento certo. Eles não são necessários no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, são momentos saudáveis, como dopamina, serotonina, e todos esses hormônios são produzidos quando a gente dorme bem, quando a gente se alimenta adequadamente, quando a gente tem pensamentos positivos e não negativos, quando dentro da minha psique, o meu coração, que é o meu pensamento, pulsa de forma saudável. Isso significa dizer que se não estiver saudável, no contexto de cérebro, no contexto de neurotransmissores, a gente pode desencadear por uma questão orgânica, fisiológica, tanto a depressão quanto a ansiedade generalizada. Pode estar aí. Se você entender tudo isso, você vai entender o segredo da vida, porque às vezes a gente fala de depressão separado, a gente fala de ansiedade. Só que quando a gente está carregado de estresse, a gente pode ter, por conta do metabolismo, da parte fisiológica, daquilo que está faltando, tanto entrar em uma síndrome do pânico, que faz parte do transtorno de ansiedade, como a gente pode também entrar em um processo depressivo. Sabe? Muitas vezes a gente não tem depressão só por uma questão emocional e psicológica, a gente tem orgânica, e a orgânica pode ser oriunda do estresse, do exagero, de tudo na nossa vida. Então, a gente precisa desse equilíbrio. E aí, depois, a gente vai entender que o método de Cristo, que é justamente esse de Marcos 6,31, que a gente acabou de ler, é estar com Deus. Ele falou, venham, vamos descansar. Quanto tempo a gente passa com Deus, sabe? Quanto tempo você passou com Deus essa semana? Com Ele, não é com uma simples pecadora ou com outros pecadores, não. É com Deus, você e Deus. Quanto tempo você tem passado com Ele? Quanto tempo você tem saboreado por ter conversado com Ele, por ter ouvido a voz dEle? Quanto tempo você tem passado na natureza e conseguido entender a poesia do que era estar com Deus? Esse é o método dele. Eu acredito que Deus,
que Jesus foi o maior psicólogo que aqui existiu, né? E ele disse assim: ei, vem cá, eu quero dizer para vocês, eu tenho uma terapia para vocês, e a terapia é isso, vamos descansar, vamos deixar de correr tanto atrás das coisas, desesperadamente, porque eu tenho que ter dinheiro. É necessário ter dinheiro, não, mas aqui não tem hipocrisia, a gente precisa do dinheiro. Eu corro atrás para trabalhar tanto porque a gente vive, só come se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, não come. Então, assim, não é isso, é um equilíbrio disso, sabe? E ele disse assim, mas eu também, eu tenho a terapia, eu tenho o método e eu, inclusive, te dou as ferramentas, porque foi isso que ele fez, para você ser o terapeuta dos seus companheiros, ser o terapeuta dos seus amigos, ser a terapeuta dos seus filhos, ser a terapeuta, sabe? Que método é esse? Que abordagem maravilhosa! E como que é essa ferramenta? Ele disse assim, seja altruísta. Jesus foi altruísta, Jesus guardava a sua própria vontade para poder ajudar outras pessoas. O que você tem feito? Quando a gente foca no outro, a gente tira o olhar de nós mesmos e aí a gente consegue aliviar um pouco tudo isso que eu falei aqui, que é esse exagero de tudo, exagero de dinheiro, exagero de trabalho. Por quê? Porque eu vou focar no outro, sabe? A gente tá fazendo um treinamento aqui de uma nova igreja, da mesma comunidade nossa, adventista, para quem não é adventista. A gente está tendo um treinamento para uma nova igreja que está se abrindo, e assim, a gente está conseguindo entender muita coisa nesse treinamento, inclusive, irmãos e irmãs, que nós estamos dentro da comunidade, seja ela qual for, estamos dentro buscando entender essa abordagem de Deus espiritual, buscando entender esse método, buscando entender tudo isso para levar aos outros aquilo que eu aprendi. Infelizmente, muitas vezes a gente vive um ciclo e entra a escola sabatina e termina a escola sabatina, ou então termina a escola dominical, entra a escola dominical e a gente vive aquilo e passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas cadê? A gente levou o que a gente aprendeu para quem? E é isso que Deus nos orienta. Agora é hora de levar. E aí a gente tem saído, a gente tem visto pessoas morando em situação de rua, morando debaixo de um acampamento, 9, 12 pessoas. A gente está vivendo um momento de pandêmico mundial, onde as pessoas estão passando necessidade, estão passando fome. A quem que você alimentou essa semana? É isso que Deus pede. Olha, fica perto de mim, entenda o que é ser espiritual, né? Porque quando você é espiritual, você consegue ser religioso, mas se você for só religioso, você dificilmente vai conseguir ser espiritual. Então, aprenda de mim para você poder usar tudo isso em favor a outras pessoas, e aí eu beneficiarei você, porque você vai sentir a própria dopamina espalhada no seu cérebro, no sentido de prazer por estar sendo bom para outras pessoas. Pense nisso para você conseguir ter o seu cérebro, ter o seu gastrointestinal, porque quando a gente está estressado também, a gente fica com diarreia, tem todo um desarranjo com a gente. Então, pense nisso para você estar puro, inteiro, no corpo, na alma e no espírito. Não esqueça, Provérbios 4, de 20 a 27, fala justamente desse pensamento, desse coração. Quando a gente trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem, né, TCC, a gente trabalha esse modelo que eu falei, evento, pensamento, sentimento e comportamento. A gente percebe que tem pensamentos automáticos, que eles vêm a todo momento de crenças negativas, mas aí a gente dá meio que uma apertada nele, uma puxada para ele. A gente dá um puxão no freio de mão, vamos assim dizer, para ele não descer, desembocar no comportamento automático. Ele só vai ser controlado por você. Deixa eu te falar.
Lá está escrito assim, ei, cuide dos seus pensamentos, dele depende a sua vida. A sua vida não é o seu corpo, a sua vida não é só a sua alma, a sua psique. A sua vida não é só o que é espiritual, a sua vida é o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E lá em Provérbios 4, Deus disse assim, ei, cuide dos seus pensamentos. Em algumas versões, assim, cuide do coração e a sua alma vai bem. Esse coração não é esse é o músculo que bombeia o sangue para o seu sistema nervoso central e seu sistema nervoso periférico. Ele está dizendo assim, cuide do coração da sua psique, cuide do coração da sua alma, cuide dos seus pensamentos, porque são eles que vão conduzir o seu comportamento do lado de fora. Se você alimentar os seus pensamentos de forma positiva, se você colocar dentro da sua mente, dentro da sua alma, dentro da sua psique, o que é belo, como diz em Filipenses 4, o que é belo, se você abençoar as pessoas, se você colocar o que é elogio, você vai viver uma vida de perfeito equilíbrio mental, onde o estresse não fará parte da sua vida, onde a ansiedade não fará parte da sua vida. Agora, se você alimentar a sua mente, a sua psique com crenças de amaldiçoar os outros e a você próprio, como eu não consigo nada, tudo que eu faço dá errado, e você fala das pessoas e fala de você, entra num processo de autossabotagem, pode acreditar, o futuro é sempre um problema mental, de doença mental, leve, moderado ou grave, mas vai te prejudicar consideravelmente. Então, como diz Filipenses 4, cuide do que é belo, coloque o que é belo, assista coisas boas, veja coisas boas, esteja com Deus, ande com Ele, do lado dele, converse com Ele, contemple a natureza. São remédios que a gente dá no consultório de psicologia, mas são remédios que estão dentro da Bíblia, a gente tem o privilégio. Cuide de você, cuide da sua autoestima, se ame, se proteja, se valorize. Não esqueça o que está escrito em 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor e você não se ama, e ele disse assim, ei, aquele que não ama, e eu não me amo. Aquele que não ama, não se ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E depois o que ele diz em Mateus 23, 23 ou 25, os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso é autoestima. Autoestima é eu saber que eu tenho um Deus e aí eu olho para ele e aí ele reflete em mim e automaticamente eu me amando, isso é autoestima. Eu consigo amar o meu cônjuge, eu consigo amar o meu filho, eu consigo amar o meu irmão. Quantas pessoas vivem ao nosso redor e têm uma baixa autoestima e por isso que eu odeio o irmão, odeio a irmã. Não tem paciência, não tolera o irmão e não tolera a irmã. Vive caçoando e falando nas costas do irmão ou da irmã, porque tem uma autoestima baixa. Não se ama, não conhece o amor. Pense nisso, tá bem? E na próxima oportunidade, se, claro, me for concedida, nós vamos falar mais um pouquinho. Mantenha-se em perfeito equilíbrio mental, cuide do seu pensamento e, com certeza, o estresse vai passar longe da sua casa. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Ai, Mila, já acabou? Estava tão bom aqui te ouvir. Eu estava aqui pensando, você falando aí, e eu estava aqui pensando, nossa, estresse todo mundo vive, né? No mundo em que nós vivemos, não tem como não ter estresse, né? Nós, mulheres, eu acho que ainda um pouco mais do que os homens, não sei se você é tendenciosa, mas assim, nós temos nossa dupla jornada, né? Nós trabalhamos fora, temos nossas, né, tarefas em casa, hoje em dia dividimos também com os maridos, mas o estresse está para todo mundo, né? Até as crianças hoje estão estressadas. E você falando aí do método de Cristo,
são coisas simples, mas que muitas vezes nós negligenciamos, né? Deixamos de lado, esquecemos de nos cuidar. E aí você falando aí, cuide de você, cuide das suas emoções. Eu estava aqui refletindo, eu fiz, nossa, a gente fala tanto isso para as pessoas, mas eu estava aqui refletindo comigo, será que eu estou fazendo isso, né? Comigo, eu estou cuidando das minhas emoções, cuidando dos meus pensamentos, né? Então, assim, para mim já valeu, tá? Aqui... Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim e eu souber responder, eu respondo agora. Se eu não souber, a gente pergunta para alguém. Olha, aqui no chat o povo está falando que ficou com gostinho de quero mais, que pena que já acabou. Cadê? Obrigado, Mila, você é ótima. Aqui, ó, eu estava precisando ouvir que devemos nos amar como somos. Aí outra botou aqui, eu também quero mais. Olha, então eu acho assim, Mila, que a gente vai ter que fazer o bis, né? O repeteco. Com certeza, Cátia, já ia dizer aqui. Tá dizendo, se tiver convite, nossa, já está convidada. E quem sabe um outro convite virtual. E quando essa pandemia acabar, que já está, né, começando a diminuir, quem sabe um presencial, não é? Gente, temos uma perguntinha, viu, Mila? Aqui, ó, então fala aí. Tem assim. A Vanessa está perguntando aqui como trabalhar a síndrome do pensamento acelerado. E aí, Mila? Então, é justamente a síndrome do pensamento acelerado que faz esse estresse acontecer na nossa vida no dia a dia. Como eu posso trabalhar isso? Lembra? Evento, pensamento, sentimento e comportamento. Eu só consigo trabalhar aqui no pensamento, lembrando que o evento não depende de mim, ele vai acontecer. A situação, ela existe. Eu queira ou não queira, tem alguém brigando, tem alguém discutindo, tem alguém falando mal do outro, é muito trabalho, eu tenho as contas para pagar, é um evento. O que eu vou pensar com relação a esse evento é que vai desencadear um sentimento saudável, que colabore para um comportamento saudável ou não. Então, para eu trabalhar esse pensamento que está acelerado, que eu não paro de... É muita coisa, muita informação, eu preciso descansar. Como que eu vou descansar? Eu vou descansar na presença do Senhor. Tá, aqui a gente está falando em um contexto espiritual, como Caterine fez a abertura. Você pode ouvir uma música, você pode deitar, você pode tomar um banho. Mila, mas eu não paro de pensar. Você não vai parar de pensar só quando morrer. A gente só para de pensar quando a gente morre. Então, a gente só vai dar uma parada nele aqui, uma freada nele, dizer calma, principalmente quando esse pensamento, acho que foi Valéria, não foi? Vanessa, principalmente Vanessa, quando esse pensamento não nos deixa dormir. Se ele pede o nosso sono, a gente precisa entrar com toda a força para cuidar dele, porque é a gente que cuida. No contexto de psicoterapia, Vanessinha, o profissional só vai te dar as ferramentas para você puxar esse pensamento, frear e ressignificar. Quando ele está acelerado, você tem, muitas vezes, a gente... Sabe quando a gente fala assim, eu não quero pensar isso? De dia, a gente fala assim, peraí, não quero nem pensar isso. Não faça isso. Isso vai te levar para, de noite, trazer tudo à tona. Porque a sua mente, a sua psique vai dizer assim, ei, vamos conversar sobre aquilo que você não quis falar de dia? Porque o pensamento é seu. Então, é você que tem que, lá dentro, ressignificá-lo. Então, à noite, a sua mente fica te cobrando ali, vamos falar sobre aquilo, vamos falar sobre aquilo. Falar sobre aquilo é importante. Você vai conversar com o seu pensamento. Você vai ressignificar o seu pensamento. Você vai frear o seu pensamento. Quer ver, Vanessa? Eu não conheço o seu contexto de vida, mas vamos lá. Imagina que Vanessa, não sei nem quem é Vanessa, então eu posso falar. Imagina que Vanessa tem 3 filhos, um exemplo. E eles já estão na idade assim de... Não, estou dando um exemplo. Só para falar isso aqui. Imagina que eles estão na idade de adolescência. 3 filhos, um de 12, puberdade ali, um de 14 e um de 16. Então, de dia, Vanessa tem que
cuidar para que todos estejam assistindo a aula, e a aula é virtual, então ela teve que comprar um computador para cada um. Ela tem que fazer o almoço, só que ela esqueceu que ela tinha que ir no mercado. Olha só que confusão. Só que ela tem que também ir no banco pagar uma conta e ela tem que chegar em tempo com as compras do mercado para fazer. Ok, e aí ela pensa, como que os meninos estão lá em casa? Esses meninos não estão assistindo a aula, esses meninos estão mentindo para mim, esses meninos estão conversando na hora da aula. E aí ela está lá e ela não sabe se ela compra um negócio, se ela paga no banco e se ela pensa nos meninos. E aí ela fala assim, não, eu não quero pensar em ninguém. Quando é de noite, aí ela pronto, interrompeu, ela comprou as coisas e voltou para casa. De noite a mente dela relembra o que ela não quis e fala assim, ei, vamos conversar. Os meninos estão mentindo para você. Os meninos estão te dando um signal, eles estão aprontando até umas horas. Aí pronto, não dorme, fica remexendo na cama. Não, lá de dia, de manhã, peraí, como assim eles não estão estudando? Aí eu pego esse pensamento para ele não ir parar no automático, não desembocar no comportamento automático. Eu falo assim, ei, peraí, como assim? Eu conheço meus filhos, eu sei o que eu ensinei para eles. Eu sei até que João é capaz de estar fazendo isso, mas sabe de uma coisa? Meu pensamento, eu sozinha, conversa baixo, para depois você não estar conversando alto e as pessoas falarem que a psicóloga me ensinou isso e ela estava louca. Então, conversa baixinho. Tá, não, peraí, João é capaz, mas eu vou chegar em casa depois que eu der almoço para todo mundo e vou conversar com ele. Acabou, esse pensamento ele não vai mais te atrapalhar. O problema, Vanessinha, é que, e também, caros companheiros aqui de jornada, a gente não quer parar para pensar, a gente não quer cuidar do pensamento. Assim como a vida está no automático, o pensamento vai no automático, e aí é um atrás do outro, e atropela tudo, e de noite eu não durmo. Conversa mesmo, e manda para dentro da sua mente somente o que é belo, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é santo. Mesmo que eles, os três, estejam mentindo para você, ao invés de amaldiçoá-los, abençoe-os. Converse com eles, sente com eles, tenha tempo para eles e, com certeza, no final do dia, esses pensamentos não vão te atrapalhar. Que bacana, Vanessa, você falar, ou Vanessa, Mila, falar sobre isso. Uma outra pergunta que a Vanessa fez aqui foi se existem exercícios e técnicas para melhorar essa questão do pensamento, né? A síndrome do pensamento acelerado. E aí você falou uma coisa bem interessante, que é sobre a ressignificação desses pensamentos e você colocar para dentro tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é positivo, né? E assim, como é um momento de compartilhar, eu vou compartilhar um momento que nós temos aqui do meu trabalho. A gente tem algumas dinâmicas bem ágeis, vamos assim dizer, diferente. Eu trabalho na área da saúde, então você já viu como é que está pegando fogo, e aí a gente tem algumas reuniões assim bem acaloradas, e sempre todas as reuniões têm um desafio, né? Um desafio maior do que o outro, e a gente buscou ressignificar. Começava a reunião, a gente dizia assim, gente, tem um BO para resolver. Tem um BO. Aqui em Aracaju a gente fala assim, né? Tipo assim, quando é um problema, né? Um boletim de ocorrência, ou seja, é algo para a delegacia, tem que vir tocando mesmo. E aí a gente ressignificou, porque estava trazendo muito estresse, estava trazendo muita carga negativa para o time. E aí a gente ressignificou a palavra BO. Então, toda vez que alguém fala BO, a gente já tem introjetado na nossa mente que BO não é o significado original, mas sim boas oportunidades de fazer a diferença. Então, quando aquele problema vem... Quando aquele problema vem, a gente já encara de uma forma diferente, porque o nosso pensamento tá, apesar da dificuldade, a gente transformou aquilo, a gente ressignificou. Então, toda vez que aparece um problema, tanto na minha vida pessoal, quanto na vida do meu time, eu digo, gente, surgiu uma boa oportunidade da gente fazer a diferença. Vamos parar aqui, vamos pensar. Então, já não entra mais com aquela carga, com aquela energia, com aquela forma, né? Então, foi uma forma que nós encontramos aqui, um exercício que nós fizemos
para ressignificar o pensamento e os problemas do dia a dia. Perfeito, porque o que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo sentido. Olha olha o que aconteceu com o boletim de ocorrência. Um novo sentido. Ao invés de eu focar no problema, eu foquei na solução. E olha que essa é uma oportunidade para fazer tudo diferente. Então, olha que lindo. Isso faz voltar alguns minutos atrás e explicar uma técnica muito boa. Se você não está conseguindo, é muito pensamento, anota. Anota o que você acabou de pensar e ressignifica o que você acabou de anotar. Então, peraí, eu pensei isso aqui, eu pensei que meu marido é um traste, sabe, a gente de vez em quando fala assim, se eu puder... Eu pensei isso no meu marido que está comigo todos os dias, ele está num momento estressado, estressou da vida dele, ele está cansado, muito atarefado. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Mas não, eu foco nos meus sentimentos, o que ele fez que me magoou. Quando eu foco nos meus sentimentos, aí eu foco no BO, aí eu foco no boletim, aí eu não consigo ressignificar, definitivamente eu não consigo equilibrar isso de pensamento e sentimento. Meu sentimento sobrepõe o meu pensamento, e aí vira uma bagunça, e aí é briga, e aí é confusão, e aí estão os dois estressados dentro de casa. Pense nisso, porque pode melhorar consideravelmente. Temos mais uma pergunta, tá? A Maribel aqui está perguntando, e ansiedade? Como é que faz para controlar? Você pode dar uma dica sobre isso? O chat aqui está bombando, viu? Então, vamos lá. O que é ansiedade? Muita gente escuta o tempo todo, gente, não pode, entrega seus temores na mão do Senhor, tá? Mas o que é ansiedade? Ansiedade é algo que é nosso, não deveria, em certo ponto, mas é nosso. Se eu não fosse, se eu não tivesse a minha ansiedade adaptada a mim, o que eu ia fazer quando eu estou devendo um cheque? Eu não estou nem aí com a Voz do Brasil, o cheque vai bater fofo, o cheque não vai ter nenhum real, eu não corri atrás, eu não trabalhei. Então, a minha ansiedade adaptada a mim, porque é um sentimento, a minha psique, a minha mente, a minha alma, o invisível, ela vai fazer com que eu trabalhe todos os 30 dias para cobrir o cheque no final do mês. Mas a minha ansiedade desadaptada a mim vai fazer com que eu não durma os 30 dias porque eu tenho cheque para pagar. Então, a minha ansiedade, ela existe, ela é minha. Só que ela não precisa ser minha inimiga, ela pode ser minha amiga. Eu só preciso equilibrar, por exemplo, evento, o cheque para cobrir. Pensamento, eu não vou dar conta. Daqui a 30 dias esse cheque vai bater na conta, eu não vou ter o dinheiro. Sentimento, desespero. Comportamento, eu não durmo à noite. Evento, o cheque para cobrir. Pensamento, eu não vou dar conta de cobrir. Como assim? Aí eu paro, aí eu puxo o freio de mão, aí eu converso com ele, e eu digo assim para o meu pensamento, como assim eu não vou dar conta? Lembra aqueles cheques que eu tinha e eu cobri todos? Esse eu não vou dar conta, mas eu sou muito trabalhadora e eu vou conseguir, no fim do mês eu vou ter o dinheiro para pagar. Qual é o sentimento que esse pensamento ressignificado vai me trazer? Não é de desespero, é de confiança. Qual vai ser o meu comportamento? Dormir a noite inteira. Faz sentido? Faz muito sentido, muito mesmo. Mila, e assim, essa questão do evento, pensamento, sentimento e comportamento, eu assim, estou vendo que a gente é uma dica para tudo. Para a vida. Para a vida. Pois é, eu fiz terapia por um tempo e era justamente assim que a minha psicóloga trabalhava comigo. Né? E é isso, assim, é muito interessante. E você falando aí, as pessoas perguntando sobre filhos aqui no chat, né? Que tem filhos, né? Crianças de 11 anos que já são ansiosas, né? Então, a gente já ir trabalhando com essas crianças, né? Nesse padrão aí, né? O pensamento, o evento, o sentimento e o comportamento, né? Então, dá mais uma dicasinha assim, você já deu muita,
para como a gente lida com as crianças, né? Aí tem os filhos, falaram aqui de crianças de 11, de 7 anos, parece, mas aí tem os adolescentes, né? Eu tenho uma filha de 14 anos e ela é extremamente estressada e ansiosa em semanas de prova. E eu sempre uso com ela esse artifício. Eu digo, filha, pensa no bimestre passado, como foi? Você ficou assim, resolveu? Ela, mamãe, eu conseguiu tirar boas notas. Então agora é o mesmo caminho, é estudar, confiar que você aprendeu e o resultado vai vir. Não precisa de desespero. Mas e com criança, como que a gente usa isso? A gente está explorando de você, viu, Mila? Você disse que podia Não, perguntar. não, de jeito nenhum, não pense, tira esse pensamento da sua cabeça. Então tá ótimo. Vindo a pergunta, pensamento eu estou explorando, não. Não. Eu estou aqui com o maior prazer. Vamos lá. Olha só, antes de levar para as crianças, deixa eu explicar uma coisa. Talvez alguém esteja ouvindo e talvez não tenha oportunidade de perguntar, mas diz assim, pode dizer assim, ou pensar assim, Mila, parece ser tão fácil, né? É tudo tão bonito, mas por que eu não consigo? Deixa eu te dar só uma dica. Não consegue porque não treina. A nossa vida é um treino. Opa! Caiu? Não, acho que ela ainda está por aí. Não sei se o celular dela descarregou. Pode ser a internet também, né? Às vezes a internet fica ruim. Vamos aguardar. Verdade. Vamos aguardar um pouquinho que ela já volta. Vamos sim. Ela pode ter desligado a câmera sem querer. Não, eu acho que ou descarregou, ou alguém ligou para ela, porque ela botou assim, opa, e eu vi que ela foi mexer no celular. Deixa eu ver aqui se pelo WhatsApp eu consigo falar com ela. Enquanto isso, meninas, enquanto Caterine está aí buscando, e aí, o que é que vocês acharam? Tem mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Estou vendo aí que os filhos é uma preocupação muito grande, né, de vocês em relação à ansiedade. Mas o que é que vocês acharam do evento? O que é que vocês estão achando desses encontros? Coloca aí no chat ou pode abrir o áudio enquanto a gente aguarda ela. Oi, irmã, eu já no meu caso, não é nem tanto os filhos, eu fico pensando assim, e o esposo, né? Como no meu caso, meu esposo não é convertido. E ele é assim, é um estresse quando é para fazer uma coisa, misericórdia. E ali eu fico orando e fico dizendo a ele, vamos confiar em Deus, espera que vai dar tudo certo, mas mesmo assim o estresse para ele continua. Né? Como é que a gente faz, né, quando é o esposo? Então, vamos pegar as dicas que a Mila nos deu. Eu acho que hoje a gente pode multiplicar, aprendemos um pouquinho e a gente pode multiplicar esses conceitos que ela nos trouxe, como o evento, pensamento. Oi, gente. Oi, ela de volta. A minha bateria caiu e eu agora estou segurando meu celular. A gente imaginou. Mila. A minha bateria caiu, pensamento. Vixe, o que ela está pensando lá? Estávamos aqui aguardando você retornar. Enquanto isso, a Zenaide estava aqui contando que o problema dela não é com o filho, né? Mas sim com o esposo. O esposo é bastante estressado, não é convertido. E aí, como é que ela pode fazer? Eu estava dizendo a ela que a gente pode multiplicar para as pessoas que não estão aqui esse conhecimento e essa dica que você deu, através do evento, do pensamento, do sentimento, e fazer com que ele reflita nesse evento, né? Não é algo que vai acontecer da noite para o dia. As pessoas, elas não vão mudar da noite para o dia, elas precisam também querer. Nosso papel aqui é de levá-los à reflexão, trazer o nosso conhecimento e o conhecimento adquirido aqui, nesse momento, e aí a gente multiplicar e não desistir. É como você disse, a prática constante, não desistir das pessoas,
porque cada um tem um momento, tem um tempo de entendimento, tem um tempo de maturação, não é algo que vai acontecer assim da noite para o dia, não é verdade, Mila? Isso. Ô, Isa, isso mesmo, perfeito. Tem um detalhe que é muito importante. A gente não consegue porque a gente não treina. Já virou um hábito a gente deixar os nossos sentimentos acima dos nossos pensamentos. A gente tem que sempre cuidar do pensamento. Lembra que Papai do Céu falou? Cuide do seu pensamento, dele depende da sua vida. Só que tem um detalhe. Primeiro, você tem que treinar você, principalmente a esposa. Depois, o treino que a gente tem, o hábito novo, a mudança da nossa mente, aquilo que Paulo fala da metanoia, da mudança de mente. Primeiro eu mudo a minha mente, depois outras pessoas irão entender que aconteceu uma mudança e aí eu posso ajudá-las, entende? Sim, com certeza. Aquele conceito do avião, né? Primeiro quando o avião está caindo, as máscaras de despressurização caem, né? Para você, as máscaras de oxigênio caem no momento da despressurização. Você primeiro precisa colocar em você, para depois você poder ajudar o outro. Então, o primeiro passo da mudança começa em você, né? Se você quer ajudar o seu esposo, você tem que começar em você. Primeiro, mudar o pensamento, o comportamento, para depois mudar o outro. Isa, vamos só nessa moça aí, porque eu não posso deixar ela embora sem explicar uma coisa. O que você está enxergando aqui? O que você está enxergando aqui? Uma caneta. Uma caneta, ok. Agora, eu vou mostrar de novo a caneta. Só que você vai me dizer o que você está enxergando sem dizer a palavra caneta, ok? O que você está enxergando aqui? Pode ser o bocal, né? O bocal, algo que escreve, um objeto. Perfeito. É o mesmo objeto. A visão é que mudou. Como eu te pedi para não dizer a caneta, mudou a visão. Isso é um objeto que escreve. E tem um bocal. O marido é o mesmo. O que muda agora é a minha mente, para que eu enxergue o meu marido de outra maneira. É vendo o meu marido estressante, que não é temente a Deus ainda. Pensamento, esse marido é insuportável? Não. Pensamento, eu vou mudar a minha visão dele. Ele é um homem trabalhador, é um homem honesto. Eu vou fazer para ele hoje um prato especial para acalmá-lo mais. Eu vou colocar uma água numa bacia para lavar os pés dele. Eu vou dar uma massagem nele. Quando eu mudo a visão desse marido, aí eu começo a mudar tudo ao meu redor. Então, a mudança começa em mim, a mudança começa na minha mente, na visão que eu tenho da situação. Esse é o hábito que a gente precisa fazer todos os dias da nossa vida. Mila, eu faço assim, isso que você falou é verdadeiro. Quando ele está assim estressado, eu faço justamente as coisas que ele gosta. Mas eu faço só naquele dia. Depois, passa outro tempo, 1 mês, 2, não consigo ficar fazendo constante. Só de vez em quando. Esse é um segredinho, ele não está ouvindo, não, né? Não, ele não está aqui, não. Ele está trabalhando. Não está ouvindo esse desabafo. Esse aí vai ser um tema para um próximo encontro aí, como a gente continuar algumas coisas aí. Mila, as meninas aqui estão perguntando se a gente pode passar o seu contato para elas. E voltar a perguntar. Nós temos dos filhos. E quando Mila estava falando dos filhos, a conexão dela caiu. Aí estão querendo saber dos filhos, botaram aqui em relação aos filhos, como devemos fazer. E aí o contato também, Mila. Certo. Quando a gente está falando de criança, se cair de novo, depois a gente fala, tá bom? Me chama no zap que eu falo. Mas quando a gente está falando de criança,
a gente está falando da coisinha mais linda do mundo, porque se eu tenho 44 anos, eu me habituei com as minhas crenças negativas a ter um comportamento negativo, porque o meu pensamento é sempre negativo, a criança tem menos idade. Ela tendo menos idade, eu posso fazer com que ela aprenda a ter a inteligência emocional, o equilíbrio dentro dela e cuidar da emoção dela. Por exemplo, não deixei ligar a televisão, não é hora para assistir tal desenho, e eu percebi que o meu filho, que a minha filha, pequenininho, 7, 8 anos, ficou irritado. Ok, ficou com raiva. A raiva é uma emoção, e ela vem com aquele primeiro pensamento, eu chamo, olha a hora que eu tenho para trabalhar em mim, eu chamo o meu filho ou a minha filha e digo assim, o que se sentiu agora que a mamãe não deixou você assistir televisão? Pode falar. Não vou falar porque pensa que vai bater, porque a gente é um opressor dissimulado, a gente bate mesmo, né? Não, filho, vem cá, o que se sentiu? A mamãe, fiquei com muita raiva, filho, eu não entendo que você ficou com raiva, porque foi o seu primeiro pensamento, mas agora vamos aqui com a mamãe. Já pensou se você assiste esse programa agora e não faz a atividade? O que vai acontecer lá na frente? Você vai tirar 0 na prova. Filho, não é melhor, então, você estudar, depois você volta, até eu assisto com você? Ei, as emoções, elas vão vir com o pensamento automático, e as emoções nem sempre vai ser alegria, não, ou gosto, pelo contrário, vai ser desgosto, vai ser raiva, vai ser medo. Essas emoções, elas vêm com os pensamentos, só que quando eu pego esse pensamento, minha sogra está tentando ligar, eu já desliguei 2 vezes, quando ela não está entendendo nada, ó, a cabeça dela, ó, quando eu pego esse pensamento, quando eu trabalho com essa criança, eu vou mostrar para essa criança que ela tem as emoções e vem junto com o pensamento. Mas se ela pegar aquele pensamento e destrinchar e trabalhar com aquele pensamento, ela vai ver que aquela emoção vai ser diluída igualzinho o pensamento. E aí ela vai ter um sentimento, porque há uma diferença de emoção para sentimento, tá? É porque é muita coisa para falar. Mas a emoção é o que a gente sente na hora, que acontece o evento. Sentimento é o nome que eu vou dar à emoção que eu senti. Por exemplo, você falou mal de mim, você não gostou de mim, você falou uma coisa dura para mim, na hora, é um evento. Fulana falando mal de mim, Isabel falando mal de mim, Isabel caçoando de mim, do meu cabelo, do meu jeito. O meu primeiro pensamento eu realmente não valho nada. E aí vem aquela emoção de... Qual é a emoção que vem? Pode ser tristeza, pode ser de raiva, pode ser de desgosto no meu pensamento, mas quando eu pego aquele pensamento que veio carregado com aquela emoção e digo assim, mas ela tem direito, quem não gostou foi ela, eu estou gostando do meu cabelo, do meu jeito, eu gosto de mim, mas aí já é um problema dela, ela resolve isso lá na terapia dela. Quando eu penso assim, o meu sentimento não vai ser de remorso com Isabel, quando eu encontrar Isabel. Pelo contrário, o meu sentimento vai ser um sentimento bom para mim. O meu sentimento vai ser o quê? De confiança, né? Eu terei um sentimento de confiança em mim mesma. Por que em mim? Mas não seria um orgulho, Mila? Um egoísmo? Não. Se eu conheço a Deus, que Deus é amor, e ele disse, se você me amar acima de tudo, você vai se amar, por que eu não posso me amar? Por que eu tenho que ter essa crença de que eu não posso ser melhor que os outros? Não, ele falou, está lá na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas e amar Isabel como eu amo a mim mesma. Então, como eu me amo, eu também perdoo Isabel, sem ela nem saber que eu a perdoei. Há uma mudança aqui na minha mente para que eu seja feliz, para que eu tenha equilíbrio, para que eu viva em paz. Então, Mila, só para a gente já finalizar, porque já estamos avançando e assim o assunto já vem outra pergunta aqui, mas para a gente sintetizar aqui, então, quando nós temos os nossos filhos, né, as nossas crianças, adolescentes que estão começando a lidar e não sabem nomear essas emoções, não sabem o que sentido, cabe a nós a guiarmos eles nesse caminho, né? De como você aí trouxe o exemplo, o que você sentiu, né? Como você está sobre aquela bronca que eu lhe dei, sobre aquele puxão de orelha, porque
E a gente ainda tem aquele hábito, né? Alguns pais, eu fico só observando, né? Não tenho filhos, mas observo muito, essa questão de dizer, mas tá bom, eu mandei, cala a boca, não é assim, eu estou dizendo que não é para fazer e pronto, né? Tem muito ainda disso. Né, sem explicar, sem dar à criança a voz de fato de nomear aquilo que ela está sentindo. Isso, a gente não tem paciência com a gente. A gente não quer conversar com os nossos pensamentos, a gente vai ter a gente vai ter paciência com os nossos filhos, é isso que está errado. Aí a gente já entra em uma outra esfera, mas aí eu não posso deixar de falar, porque alguém colocou aí uma perguntinha que eu ouvi, quando a criança não aceita ser contrariada. Eu não aceito ser contrariada. Quando a criança não aceitar ser contrariada, é esse primeiro pensamento dela. Eu sento com ela, eu vou ter tempo para ela, eu vou ter paciência com ela e dizer, sabe por que aconteceu isso? Por causa disso. Mas já pensou se você fizer isso? A gente não quer ter esse tempo. A gente não senta, a gente não se iguala aos nossos filhos. A gente está vivendo um momento da sociedade. A gente tem um filósofo considerado até no mundo acadêmico como um profeta. Ele fez uma profecia lá, há não sei quantos anos atrás, que nesse momento da história, 2021, a gente ia estar vivendo líquido, o nosso amor ia ser líquido, os casamentos iam ser destruídos, porque nada mais seria sólido, os relacionamentos líquidos. Então, a gente não tem tempo para os nossos filhos, os nossos filhos não têm tempo para nós, então está tudo muito líquido, muito escorregadio. Não, vamos fazer diferente, não vamos acreditar porque realmente está acontecendo no mundo inteiro. Vamos fazer a nossa diferença. A mudança tem que ser aqui na minha mente. Quando a mudança na minha mente, aí eu vou sentar no chão, eu vou ficar do tamanho do meu filho ou da minha filha, eu vou me igualar a eles e vou conversar com eles, e vou entender o que eles sentem, e vou ver que eu vou poder contribuir com os meus filhos, algo que talvez os meus pais não conseguiram contribuir, porque a cultura era outra, ninguém explicou para eles, talvez, num momento como esse que nós estamos aqui, que era possível ter paciência com a gente. Ninguém teve paciência comigo. Quando eu casei com 22 anos, eu era a mulher mais acabada do mundo. A minha autoestima era no chão. Aliás, eu não tinha uma autoestima baixa. Eu não tinha autoestima. Eu não tinha amor próprio. Então, eu era pessimamente mal. Porque também ninguém trabalhou isso comigo. O tempo foi passando. As coisas foram mudando e hoje, Dona Maide, ou a Caterine, ou Isabel, ou as outras irmãs, se você virar para mim e falar assim, mas Mila, você tem um dente grande, hein, Mila? Por que você é assim, Mila? Baixinha, gordinha? Eu vou dizer porque eu nasci assim, linda, maravilhosa. E sabe há quanto tempo que esses dentes lindos são grandes? Há 44 anos. Então, a pessoa, ela vai cair de 4, entende? Dei um exemplo que ninguém vai falar isso para mim. Pensa, mas não fala. Agora, se pensa, é um problema dela. O problema da gente é que a gente tem 80, quando a Vanessinha falou dos pensamentos, né? A gente tem 80 mil pensamentos quando a gente está com síndrome do pensamento acelerado. Eu preciso cuidar desses pensamentos, aí eu vou ficar preocupada com o que Isabel está pensando de mim, eu vou cuidar dos 60 mil dela, para com isso, aí vai dar 120. Eu vou surtar. Então, assim, não é o que Isabel pensa, não é o que Caterine pensa, não é o que Dona Laide pensa, é o que eu penso. Eu tenho que cuidar do meu modelo cognitivo, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que parar de ficar preocupada com o que as pessoas estão pensando a meu respeito. Então, eu acho que, assim, a gente vai conseguir viver melhor, mais tranquilo. Ó, Mila, o que as pessoas pensam a seu respeito? A irmã Zenaide colocou aqui. Mila, você é muito especial, uma mulher de Deus. Mas assim, você falando de que... Somos todos de Deus. Somos, pois é. Você falando aí sobre como lidar com as crianças, né? É um universo assim que eu gosto muito. E é uma desconstrução, né? Porque nós fomos criados da seguinte forma: a criança não tem o direito de se irritar, criança não tem o direito, o poder de escolha, né?
Acho que dentro do limite a criança pode, mas isso é uma conversa para um outro dia. Estamos aí entrando aí em outra né? da noite, assim, né, Cati? Pois Pode é. Tem muita gente aqui falando que você é linda, que você é maravilhosa, que como Deus usa as pessoas e parabenizando você. Tá, Mila? E o povo quer seu contato. Deus te Pode usou. pegar, gente. Mila, Deus te usou para falar comigo hoje. Eu também sou Amém. baixinha, Estava gordinha, naquele dia aí, e eu às já vezes eu vou. ficava triste por isso, mas eu já sei que não devemos, né? Temos que nos aceitar como somos. Deus te abençoe por tudo. Obrigada. Eu queria pedir licença para dizer que foi a primeira sexta-feira que eu participei, mas me sinto privilegiada por ter ouvido a sua palestra, viu? Deus te abençoe, muito obrigado. Foi bastante esclarecedor e indo essa linha que você nos deu de eventos, pensamentos, sentimentos. Olha, todo mundo aprendeu, tá vendo, Mila? Deus te Só abençoe. Eu sempre tudo, antes de sentir, eu pensei, opa, pensei isso, não posso, aí transforma. Mila, eu queria encerrar com um pensamento aqui que você me fez recordar. Né? Todas nós, em algum momento da nossa vida, né, por mais que a gente saiba importantes para a gente, ressalte isso ou não, a gente sempre tem aquela baixa estima, aquele momento, aquela queda nos nossos pensamentos. E em um momento da minha vida eu me deparei com essa frase que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que toda vez que eu me sinto lixo emocionalmente, eu lembro disso, dessa palavra que diz assim: eu sou o que o meu Deus diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu sou filha amada. Então, toda vez que esse pensamento ruim vem na minha mente, eu digo, para tudo, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que meu Deus diz que eu sou, o meu Pai diz que eu sou, e eu sou filha amada. Então, isso elimina qualquer pensamento ruim, quando eu tenho certeza de quem é meu Pai, e eu sou filha do rei. Cris, então, eu sou uma princesa. Eu tenho uma frase também, que essa eu aprendi com meu marido, que ele fala assim: eu sou maravilhosa ou maravilhoso, porque Deus me fez e Deus não faz porcaria. Tudo que ele fez era muito bom. Então. Aí arrasou! Cada uma tem o seu mecanismo aí. Não é? Né? Pastor Emilson é uma benção, até para elogiar a esposa. Pois é, aquele homem ali é especial. Olha, Mila me conheceu quando eu comecei a namorar com ele, viu, gente? Faz tempo. Mila, a gente quer muito te agradecer. Muito mesmo pelas palavras que eu tenho certeza que foram conduzidas por Deus. Eu tenho certeza que o Eterno preparou esse momento, trouxe as pessoas exatas para estarem aqui, porque sabia da necessidade de cada uma de nós, né? Dessa palavra, desses conselhos, que foi muito bom. Meu dia foi muito estressado, mas como foi bom passar esse tempo com você, né? Compartilhando, tendo essa conversa inteligente. E a gente queria nos despedir com uma oração, algo que Deus colocou no seu coração e que, além das bênçãos que você falou, a gente queria que você abençoasse essas mulheres através de uma oração. Pode ser? Pode ser, princesa. Vamos orar, então? Vamos. Querido e amado Deus, maravilhoso Senhor, que cuida das nossas vidas, que cuida do que acontece com a gente, mas que também nos dá o privilégio e a autonomia, o livre-arbítrio de cuidar dos nossos pensamentos. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de ter dado a nós esse privilégio. Nos ajude para que possamos conduzir da melhor maneira possível o nosso pensamento,
para que a gente possa ver o que é puro, verdadeiro, para que a gente tenha essa mudança na nossa mente, para que o nosso comportamento possa ser digno do comportamento de alguém que diz assim: eu conheci o amor, eu conheci a Deus. Nos ajude, Senhor, para que criemos esse hábito de conduzir a nossa vida da melhor maneira possível, acreditando que o Senhor está nos amparando e que as nossas vidas estão em tuas mãos, Senhor. Mas no quesito do nosso pensamento, muito obrigada pela oportunidade e nos oriente com sabedoria para que possamos cuidar de nós e ainda ajudar outras pessoas em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Amém. coloquei o contato de Mila aí no chat, tá bom? Quem quiser dar uma olhadinha lá, eu sei que ela atende online, não sei se ela tem tempo, porque essa mulher é polivalente, vocês já viram, se né? eu não responder, espera que eu vou responder. Vai É dar certo. verdade, ela responde. E eu já salvei o celular. Já salvou no celular. Tá. Um beijo, meus amores. Oh, Mila, Um muito beijo, obrigada Mila. mais uma vez. E já fica aqui que já há a confirmação de que outros convites virão, tá? Eu já Com tomei as certeza. duas doses, então me levem, tá? Ah, que ótimo! Ah, perfeito. Que Beijo, ótimo. beijo, beijo. Beijo bem grande. Vai falar com Beijo, sua Mila. sogra. Agradeça ela por nós, né? Diga ela que nós que não deixamos você falar com ela, mas agora você é toda dela. Foi por uma Foi por boa uma boa causa. causa. E, gente, essa reunião logo estará também no nosso canal do YouTube, tá? Então, a gente avisa no grupo do WhatsApp quando vai estar disponível. Quem quiser rever, né, relembrar alguma coisa, vai estar lá. Não é isso, Cris? Isso mesmo. A gente sempre coloca lá o link e aí compartilha. Coisas boas eram para ser compartilhadas, né? Bons pensamentos, bons ensinamentos. E, gente, tchauzinho. Até Tchau, o meu próximo povo. encontro, Até a próxima 7h30. Feliz sábado para vocês, meninas. Tchau, irmã Relacionamento. Zenaide. Um beijo. Tchau, Oi, querida. Catarina, dê um abraço no meu pastor. Dou sim, pode deixar. Vamos Tchau, falar sobre gente. relacionamento. Obrigada que pelo vem. convite. Até com fé em Deus. Boa noite. Manda o Prazer, link pra Alaine, mim, viu, revela. Catarina? Manda o link. Vou mandar.